Professor, opa. Opa, Bruno, bem-vindo. Mais uma aula nossa aí. Bom, nós vimos... Sem problema. Nós vimos aí a respeito da temperatura, as escalas. Aí faltam duas escalas, que nós vimos duas. Vamos fazer a relação das outras duas agora. Que são 4 escalas que nós vamos ter assim um trabalho mais efetivo. Nós vimos as duas ali. TC vai ser igual a TF menos 32 dividido por 1,8. E TF vai ser igual a 1,8 vezes TC mais 32. As outras duas vão ser relacionadas com a Rankine e Fahrenheit, que nós estamos vendo aqui. Aí você avalia. Por que eu vou trabalhar apenas essas 4 relações dessas escalas? O motivo é simples. São as mais aplicadas na área que você está estudando, para a mecânica de manutenção de aeronaves. Então, nós vamos brincar com essa coisinha, obtendo aí as duas outras equações, utilizando essa razão, TR menos 492 sobre 180, e TF menos 32 sobre 180. Então, vamos fazer essa relação delas aqui. Então, temos lá a temperatura qualquer em Rankine, menos 492 sobre 180. Fazendo a igualdade com a temperatura qualquer em Fahrenheit, menos 32, também sobre 180. O que a gente repara? Nós reparamos que os denominadores têm o mesmo valor numérico e estão em posições diferentes da igualdade. O primeiro membro está no denominador, segundo membro continua no denominador. Estão na mesma posição. Então, cortando 180, ficamos com quem? TR menos 492 igual a TF menos 32. Então, aqui nós teremos a finalização deles. Se eu preciso saber de TR, que é a temperatura qualquer em Rankine, o que vai acontecer? 492, que aqui está negativo, no primeiro membro, vem para o segundo membro trocando o sinal. De menos passa a ser mais. Então, nós temos lá TF menos 32 mais 492. Porque aqui ele passa de menos para mais. Ali ele dá prejuízo e aqui vem dar lucro. Então, aqui nós temos que a temperatura qualquer em Rankine vai ser igual TF, que não muda, que eu não tenho como, nesse momento ele não tem número, e faço aqui um trabalho com a adição de 2 números inteiros, de sinais trocados. 492 é positivo, maior que 32. Então, ele tira 32. 2 menos 2 dá 0. 9 menos 3 dá 6. 4 menos 0, 4. Sinal do maior número, mais. Então, Rankine é o valor de TF mais 460. E se eu quiser ver o valor contrário disso, é só mudar o 460 agora para o outro lado. Isso quer dizer que TF vai ser o valor de TR menos 460. E aí nós fechamos as relações das escalas. Então, essa aqui é a terceira e essa aqui é a quarta. Finalizamos aí as relações que nós temos entre essas escalas. As mudanças, os cálculos, nós vamos ver dentro do outro trabalho que nós vamos desenvolver aí. No caso da temperatura, no caso que nós tivemos aqui, se eu tenho 20 graus Celsius, qual o valor em Fahrenheit? Para aquele valor ali, para aquela pergunta, eu determino também em Rankine. Sabendo Fahrenheit, eu determino o valor em Rankine. Então, a gente pode facilitar o nosso trabalho
respondendo aquela pergunta em duas outras escalas. Então, nós temos aqui 20 graus Celsius, qual o valor dele, correspondente em Fahrenheit. Então, você pega lá. A equação é essa. Então, você vai pegar aqui TF 1,8 vezes o valor de TC é 20, mais 32. O que é bom ter zero na multiplicação com o número decimal? Eu tendo zero com o número decimal aqui na multiplicação, corto o zero, corto o ponto, desaparece ele. Então, cortando o zero aqui, tiro o ponto fora da jogada. Então, não tenho mais um número inteiro grande com o número decimal. Eu tenho dois números inteiros. Então, agora eu tenho 18 vezes 2. Não mais 1,8 vezes 20. Apesar que o resultado é o mesmo. O dobro de 18 é 36. 2 vezes 8 são 16. Sobe 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Então, TF é igual a 36. O que sobrou? O que ficou de lado? 32. Soma com 32. Então, nós temos que TF vai ser o resultado da soma desses dois números. 6 e 2, nós temos 8. 3 mais 3, nós temos 6. 68 graus Fahrenheit. Então, essa é a correspondência que nós temos de 20 graus Celsius em Fahrenheit. Aí você fala assim, bom, temos esse resultado. E se eu quiser fazer desse resultado passar em Rankine? É só pegar aqui na equação de Rankine, substituir o valor que você determinou em Fahrenheit. Fazendo essa substituição, nós temos a temperatura qualquer em Rankine, é o valor da temperatura Fahrenheit, mais 460. Então, o que acontece? TR vai ser igual a 68 mais 460. Fazendo a soma, 8 com 0 dá 8, 6 com 6 dá 12, sobe 1, 1 mais 4, 5, com mais 0, 5. Aqui, então, nós temos 528 rankines. Isso é o que nós podemos fazer com essas brincadeiras, fazer de uma, transformando para outra e para outra. É obrigatório? Não. Depende da situação problema que ela vem. Então, aqui, nós temos ali 20 graus Celsius para Fahrenheit. Calculou 68. Eu peguei os meus 68 e calculei em Rankine. Mas aí, vamos dizer, não tendo o valor de Fahrenheit para Rankine, eu tenho que transformar em Rankine. Eu tenho o valor em Fahrenheit, 77 graus Fahrenheit. E tenho que saber esse valor em Celsius. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o valor eu vou pegar a equação que eu tenho para determinar Celsius, sabendo Fahrenheit. Então, nós temos lá TC igual TF 77, tira 32, sobre 1,8. O que acontece aqui? Fazendo primeiro a subtração, que está aqui no numerador, depois o resultado divide por 1,8. Então, temos ali TC vai ser igual 7 menos 2, 5. 7 menos 3, 4. 45 dividido para 1,8. Diferente da multiplicação, a divisão diz o seguinte:
o ponto vai embora. Vai embora, simplesmente. Como ele vai embora, eu tenho que contar aqui a casa decimal. Eu tenho uma casa decimal. Então, ao número de cima, eu acrescento 0. Então, quer dizer que 45 dividido por 1,8 é o mesmo que 450 dividido para 18. Dois números inteiros. E entra a divisão com dois números na chave. E como é que vai ficar essa brincadeira, então, aqui? Para a gente desenvolver nessa situação. Faz a divisão normal. Eu vou colocar esse aqui como resposta lá do outro lado para... 450 dividido em 18 partes iguais. Aqui você pode seguir naquele mesmo ritmo que nós fizemos em matemática. Quantos 18 eu vou somando para chegar perto de 45? No caso, se eu pegar 18 mais 18, dá 36. Já está bem perto. Se eu pegar mais 18, vai passar. Então, 2 vezes 18 para 45. 2 vezes 18, 36. Subtrai de 45. Então aqui, emprestou, ficou valendo 3. Emprestou 1 para cá, 15. Tira 6. Ficou 9. 3 menos 3, zerou. Você não precisa mais mexer com ele. Zerando aqui, você abaixar o 0. Formou 90. Então você tem lá 18 com 18, 36. 18 com 18, 36. 36 com 36, 72. Está bem perto. Com mais 18, 90. Então você contou 5. Então 5 vezes 8, 40. Subiu 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. 90 menos 90, 0. Então, quando a temperatura Fahrenheit é 77 graus Fahrenheit, a temperatura em Celsius é 25 graus Celsius. Então, só para completar essa igualdade, vou trazer ele aqui para cima. TC 450 dividido para 18, que nós já fizemos aquela relação na saída do ponto. Isso, então, implica que TC não é um valor aproximado, é um valor exato. A conta foi exata. 25 graus Celsius. Pronto. Finalizamos aí a questão da temperatura. Tanto a relação das suas razões termométricas na própria escala, quanto a relação dessas razões termométricas. Então, repetindo aqui, a gente vai utilizar somente 4 equações. Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius, Fahrenheit para Rankine, Rankine para Fahrenheit. Dessa situação toda, o que a gente vai preencher mais? Um pouco mais à frente, nós vemos a presença de um elemento muito importante na aviação. Para nós todos, mas com mais atitude referida à aviação. Pressão. Pressão atmosférica. Aí você avalia assim. Eu tenho a pressão atmosférica agindo em todo o planeta, em todo o nosso corpo, em todas as nossas situações. Mas como é que foi medida essa pressão? Nós temos lá o exemplo lá do ensino fundamental que estudamos, em cima do ensino médio que também foi trabalhado, que o nosso amigo cientista lá, que agora não me recordo o nome, ele conseguiu trabalhar a medição da pressão atmosférica. Chegou a 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio, mas contando para a língua inglesa, ele trabalha questão de PSI.
libras por polegada quadrada. Então você tem que a pressão atmosférica ela vale 14,7 PSI. Oxi. É 14,7 PSI ao nível do mar. Mesma coisa que os 760 milímetros de mercúrio. Então, você tem 14,7 PSI. O que é esse PSI? Como eu falei na questão das unidades de medida, essa aqui é uma abreviação de pound square inch. Libra por polegada quadrada. Por isso que é PSI. Isso é a pressão atmosférica normal. É o que você sente, o que eu sinto, o que todo mundo sente. Só tem uma pequena diferença que acontece aí numa situação de aumento de posição. Isso aqui está ao nível do mar. Então, a nível do mar é zero. Ele pesa tudo isso aqui, uma coluna saindo lá de cima da troposfera, vindo até o nível do mar, é uma coluna de ar que pesa isso aqui, 14,7 PSI. Se eu subo a certa altitude, quanto mais eu subo a altitude, menor eu tenho de pressão. Então, a cada 2.343 pés que sobe, você aumenta a altitude, você diminui uma PSI. Isso aqui, nós temos aí uma relação de 1 PSI a menos. Por exemplo, nós estamos aqui em Guarulhos. Se eu fizer dos 2.343 pés relacionado à condição da nossa região aqui, nós estamos aí a 750 metros a nível do mar, aproximadamente. Se eu pegar e transformar isso para unidade de metros, então tem 2.343 pés vezes 30,5 centímetros, são 461,5 centímetros. Então, você fazendo isso aqui, 30 centímetros é dividido por 100. Então, você tem 2.343 vezes 0,305. 714,615. Então, nós estamos com uma PSI a menos que a nível do mar. Estamos a 750. Então, tem uma pequena diferença a mais aí. Então, nós temos a relação que de 2.343 pés acima do nível do mar, cada vez que subimos, vai diminuindo a pressão. Mas essa pressão atmosférica ela não é única. Conforme a gente começou, a humanidade, o homem começou a comprimir o gás, conseguiu prensar o gás, o que ele conseguiu? Uma pressão a maior, sendo igual ou maior que aquela que estava dentro. Ou dentro do cilindro, maior ou igual à que está fora do cilindro. Então, com isso, ele começou a ter uma pequena informação extra, o PSG. Então, o que acontece? PSI é a pressão normal. Pode acontecer, então, de eu ter uma pressão indicada. Essa pressão indicada, ela tem a relação de ser maior ou igual à pressão atmosférica, ou até mesmo menor do que ela. Só que essa pressão indicada, ela vai ter um valor qualquer aqui,
P, S, I, G. No livro que eu coloquei lá no grupo, ela apresenta direitinho o nome disso daqui. Pound Square Inch Gauge. Não sei se essa pronúncia é correta. Pound Square Inch Gauge. Quer dizer, indicado. Aquele manômetro que é identificador lá da quantidade de pressão que está dentro do cilindro. Então você tem lá a relação dele, quanto que ele está marcando de pressão. E quando essa daqui acontece, esse valor X aqui tem um numeral, então o que, que acontece com essa situação? Esse numeral sendo maior que a pressão atmosférica, para que eu não perca o cilindro, o recipiente, por uma explosão, ou no caso de um valor ser bem menor que aquela pressão atmosférica, e eu também ter uma implosão, então temos aí que analisar a pressão interna e externa ao mesmo tempo. Aí então entra a pressão absoluta. Que é o que, na realidade, a pressão absoluta? A soma da pressão atmosférica mais a pressão indicada. Então, nessa condição, essa pressão absoluta, ela é chamada assim porque eu vou ter a pressão externa ao corpo do cilindro, somado com a pressão interna do próprio cilindro. E como é que vai ficar isso? Vai ficar qualquer relação aqui. Vamos ver lá. Vai ficar um valor qualquer, vou colocar um Y aqui qualquer. Não mais PSG e nem só PSI. Vai ficar P, S, I, A. Então, Pound Square Inch Absolute. Que também não tenho assim muita certeza com relação à pronúncia. Depois vocês catam a professora de inglês ou o professor de inglês e faz a pergunta como ficaria real essa pronúncia. Ainda vou estudar isso. Mas são situações assim bem relativas a esse momento aqui. Então, o que, que acontece? O que, que eu tenho que me interessa nessa condição aqui? O que me interessa nessa condição é saber que se eu tiver uma pressão superior a esse valor, eu tenho que fazer a soma dela com o valor que está indicado e ter o valor da pressão absoluta. Saber quanto tempo eu tenho, vamos dizer assim, para poder recuperar aquele aparelho, aquele cilindro, sem explodir e sem implodir. Se explodir, eu posso prejudicar, vou prejudicar o próprio cilindro e quem estiver à volta dele. Se ele implodir, vou perder apenas o cilindro. E aí, então, não vou ter aquela situação de usá-lo mais, porque implodiu, virou uma chapa. Porque a pressão atmosférica, ela age em volta de tudo. Então, eu analiso assim. Aqui eu tenho o cilindro. E aqui eu tenho a pressão interna. Como é gás, ele faz pressão para todos os lados. Para cima, para os lados, para baixo. Essa é a pressão interna. E aqui, a volta dele. Nós temos... Opa! Aqui a volta desse cilindro. Nós temos a pressão atmosférica agindo. Então, a gente não sente essa pressão atmosférica porque o nosso corpo também recebe essas mesmas direções da pressão atmosférica. Só que nós também temos essa compensação dessa relação da pressão interna da gente com relação à pressão externa.
pressão atmosférica externa. Quando que nós percebemos essa diferença? Quando nós vamos para, no caso de Guarulhos, descemos para o litoral, indo para o litoral. Então nós temos que o corpo vai puxando, vai deixando entrar a pressão aqui, atmosférica, fazendo com que haja equilíbrio. Então quando haja equilíbrio, para. E quando a gente percebe que está fazendo o inverso, quando a gente está subindo do litoral para o planalto, e aí então tem que equilibrar de novo, só que dessa vez para menos, tirando pressão, igualando com a pressão do planalto. E o que eu vou fazer com essa pressão e com essa temperatura? Onde que eu vou usar? A gente vai trabalhar com eles na teoria cinética dos gases, que agora vem em peso para a gente. Mas, na situação, o valor de transformação de pressão aqui, nessa condição aqui, eu tenho que analisar sempre o 14,7. Então, o valor para eu transformar a pressão para absoluta, eu tenho o valor de pressão para transformar em valor absoluto, é só somar 14,7. Então, se eu pegar no exemplo seguinte, a pressão indicada está em, vamos supor lá, 90,3 PSIG. Aí você fala, bom, 90 está muito acima de 14,7. Então, como é que eu vou fazer para transformar isso daqui na pressão absoluta? Seguir essa regrinha aqui. Pressão atmosférica mais a pressão indicada. Então, eu vou pegar essa situação aqui. Não preciso nem falar que aqui eu tenho a pressão atmosférica. Eu só vou fazer essa indicação. Mais 14,7. Que é o valor da pressão atmosférica. Vou fazer essa soma e vou ter o valor da pressão absoluta. Então, nós temos lá 3 mais 7, 10. Sobe 1. 1 mais 0 dá 1, com mais 4, 5. 9 mais 1, 10. Não dá 1050 por quê? Ponto embaixo de ponto desce ponto. Então, na realidade, a pressão absoluta agindo sobre aquele cilindro é de 105 PSI A. Só isso. Só essa relação. Não muda na condição aqui. Aí você, avaliando essa situação, então nós já temos a temperatura, temos a pressão, temos a indicação de como ela funciona, como ele trabalha, e nós vamos brincar com essa situação aonde? Em teoria cinética dos gases. O que é cinética? Movimento. Movimentação, velocidade. Velocidade tem espaço, não tem volume. Questão de volume, ele pode aumentar ou diminuir. Depende de quem? Da pressão. Quando aumenta volume, diminui a pressão. Então, nessa condição, pressão e volume estão envolvidos. E aí nós temos também a questão da temperatura. Vamos ver como é que acontece cada um deles. Então, aqui é na teoria cinética dos gases. O que acontece nessa situação? Nós vamos ter 3 tipos de transformação. A primeira transformação se trabalha com a isotérmica. Você pensa assim, mas por que isotérmica? É a primeira lei de Boyle. A primeira lei de transformação
que é a lei de Boyle. Então, o que acontece nessa condição? Ela chama-se transformação isotérmica. Opa, mudou aqui por quê? Ela chama-se aqui isotérmica porque a temperatura é igual no começo e no fim da experiência. Então, nós temos a relação pressão 1, volume 1, pressão 2, volume 2. 1 é início da experiência, 2 é o término da experiência. Aí a gente identifica pressão, PSI, PSG, e aí você avalia. Eu não vou pensar em PSI, vou pensar em PSG ou PSA. Se ela é isotérmica, se é uma transformação isotérmica que me traz essa equação, isso então quer dizer que iso é igual térmica temperatura. Então, isotérmica, temperatura 1 é igual a temperatura 2. Isso é constante. Começo e o fim da experiência continua sendo a mesma coisa. Não alterou. O que ele retém nessa condição aqui? Que eu não preciso mexer. O valor da pressão. Se ela vir em PSG, continua em PSG. Se ela vir em PSA, continua em PSA. Não tem transformação. Não há alteração de pressão. Um exemplo assim que a gente pode colocar. Você começou com uma pressão 1, colocada lá na questão do cilindro. Vamos dizer, a de 12 PSI G. Então, você teve a pressão inicial de 12 PSG. O volume inicial, V1, você teve lá a relação com ele, desse gás, nessa condição, estava a 9 polegadas cúbicas. Então, in é o resumo de int, polegada. E aí você teve, na formação de P2, alguma coisa que você não conseguiu marcar. Para um volume 2, vamos dizer que aqui você tenha essa condição final. 13,5 polegadas cúbicas. Qual vai ser a pressão que está agindo sobre esse gás? Sabendo que a situação é isotérmica, temperatura constante, e você tem lá que de 12 PSG passou para quanto PSG? Então, nessa condição, é a única lei que me permite isso. Começa em PSG e termina em PSG. Não preciso alterar. E eu tenho esses valores. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como ele quer o valor de P2, nós vamos trabalhar com ele aqui nessa equação. Lá no livro de exercícios já tem essas equações todas transformadas. E na situação problema, ela já vem também transformada. Você pode pensar professor. assim. Oi. Pode falar. Tá dando umas travadas monstra aí. Eita. Pera aí. Essa parte aqui conseguiu pegar direitinho? Que aqui tem a teoria cinética dos gases, que é a primeira lei Puta merda.
que é a lei de Boyle. Nesse caso aqui, é uma transformação chamada isotérmica. O que é essa transformação isotérmica? A temperatura é constante. Você ligou lá, vamos dizer, o fogo no fogão. Você ligou. Você vai deixar nessa temperatura. Vou deixar o forno a 180 graus. Então, o que você está fazendo? Eu vou pegar aquele forno, deixei em 180 graus e deixei lá o alimento que eu estou fazendo. Então, ele manteve no começo ao fim do seu trabalho, o que você está assando ali no forno, a 180 graus. Então, isso está dizendo o que para a gente? Ixi, caiu. Então, nessa condição, vamos ver se consegue entrar. Opa. Ah, conseguiu. Opa, Bem-vindo de volta. obrigado. Tô colocando, tive que colocar na internet 4G aqui, porque o Wi-Fi que eu acho que no hotel caiu. Eita, rapaz. Aí complicou, hein? Não é fácil, É não. fogo. Aqui, vou retomando aqui o que a gente fez. Aqui é a teoria cinética dos gases. O que ele quer dizer? É a teoria do movimento dos gases em relação a que nós temos dentro do cilindro. Aquele recipiente que está lá o gás, ele vai Não, sim, sofrer sim, uma isso daí eu situação. peguei. Oi? Só caiu ali embaixo, ali, quando você tá fazendo a conta do P1, P2 ali só. Essa parte aqui. Então, Isso. essa parte aqui vai dizer o seguinte. Eu peguei um exemplo qualquer. Então, tem a pressão 12 psg, o volume 1, ocupado por esse gás no cilindro, 9 polegadas cúbicas. Qual vai ser o valor da pressão para que ele atinja o volume de ocupação nesse cilindro de 13,5 polegadas cúbicas? Então, eu vou utilizar essa equação. Lá no livro de exercícios, as equações já estão transformadas, não é preciso transformar. E essas mesmas equações aparecem em algumas situações problemas. Então, você avalia. Eu já vou pegar essa equação e vou transformar para definir P2. Como é que faço isso? Quem está do lado de P2 é V2, volume 2. Está multiplicando. Ele passa para outro membro, dividindo. Então, transformando essa equação, nós temos aqui P2 igual P1 vezes V1 sobre V2. Então, transformei a equação de Boyle numa prática para eu poder resolver essa questão aqui. Então, pressão 1, 12 psg. Não tem que transformar. Você só vai pegar o valor do jeito que está aqui. Começou em psg e termina em psg. Então, você tem 12 vezes 9 lá no numerador. Então, P2 vai ser igual aqui a 12 vezes 9. Tudo isso dividido por V2. 13,13,5. Então, 12 vezes 9, 13,5. Aí você faz a multiplicação normal. Primeiro, depois você faz a divisão por 13,5. Aí você vai, bom, 12 vezes 9 vai fazer quem? 9 vezes 2, 18. 9 vezes 2, 18. Sobe 1. 9 vezes 1, 9. Mais 1, 10.
108 dividido por 13,5. Semelhante ao que nós já fizemos anterior, quando tem o ponto decimal, ele vai embora, deixa a casa decimal como inteiro. E aí a gente acrescenta 0 ao número de cima. Então, nesse caso aqui, temos P2 igual a 1080, porque o ponto de baixo aqui já foi embora, por 135. A gente faz essa divisão. Fazendo essa divisão aqui, nós temos lá 1080 dividido por 135. Você olhando aqui, dentro da chave nós temos 3 algarismos. Temos que buscar, por obrigação, 3 algarismos fora. 108 é menor. Então eu tenho que fazer o quê? Pegar a autorização por quarto algarismo. Eu vou pegar então a brincadeira e ver quantas vezes 135 me dá igual a 1080 ou menor. Nesse caso, se eu pegar 9, eu vou ficar muito alto, questão do número para lá. Porque eu tenho 3 aqui e tenho 5. Então 9 fica muito alto. Vou tentar um número um pouco mais baixo. O 8. 8 vezes 5, 40. Beleza. Pode ser que dê aqui. Então vou tentar o 8. 8 vezes 5, 40. Subiu 4. 8 vezes 3, 24. Com mais 4, 28. Subiu 2. 8 vezes 1, 8. Com 2, 10. 1080 menos 1080. É um valor exato. Então, a pressão 2 nessa condição é de 8. 8 o quê? 8 PSIG. No caso aqui, a gente não tem a questão de alteração da pressão, de transformá-la na pressão absoluta. Feito. Essa é a primeira lei de Boyle. Ou melhor, é a primeira lei da teoria cinética dos gases, chamada lei de Boyle, que é uma lei da isotérmica. E aí, como nem tudo vai sendo trabalhado só por uma pessoa, são várias pessoas que vão trabalhando, surgiu a segunda lei da teoria cinética dos gases, que é a lei de Charles, chamada isobárica. Isobárica por quê? Bar é uma unidade de pressão. Então, essa unidade de pressão chamada bar deu a condição de falarmos que é uma isobárica. Mesma pressão no início e no fim. Então, é a primeira lei, a segunda lei da teoria cinética dos gases, só que é a primeira lei de Charles. É a segunda lei, só que é a lei de Charles. Primeira lei dele. É uma condição da transformação isobárica. Isobárica quer dizer pressão constante. Então, você tem aqui a pressão constante. Nessa situação da pressão ser constante, quem me sobra na brincadeira? Volume, temperatura. Então, nessa situação, volume e a temperatura, alguma coisa aí vai ter que acontecer. Nesse alguma coisa acontecer, vai ter a relação. O volume é diretamente proporcional à temperatura. Isso está dizendo o seguinte: o volume aumentando, aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta o volume. Baixando uma, baixa a outra. Então aqui nós temos o volume está para a temperatura inicial e o volume 2 está para a temperatura 2, que é a situação final. Então nós temos ali V1, T1, V2, T2. Agora aqui exige uma situação.
Se a temperatura vier em graus Fahrenheit, não se trabalha. Você tem que transformar o valor dele de graus Fahrenheit para Rankine. Aí você avalia assim, se eu tenho uma condição lá, supostamente T1 igual 50 graus Fahrenheit. Não pode trabalhar com ele. Ah, por que não? Porque ele não aceita graus Fahrenheit. Gás tem que trabalhar com a temperatura na escala da termodinâmica. No caso, usaríamos aí Kelvin. Mas nós vamos transformá-lo em Rankine. Então aqui eu vou precisar apagar essa primeira parte. Vou essa outra parte aqui. Vamos colocar os valores bem mais acessíveis para a gente brincar. Supondo que a gente tenha os valores. O volume 1 igual a 15 polegadas cúbicas. A temperatura 1, 40 graus Fahrenheit. O volume 2, tenhamos aqui 7,5 polegadas cúbicas. Qual vai ser a temperatura 2? Aí você avalia, quem que eu tenho que transformar? Se eu tenho que transformar alguma coisa. Eu tenho que transformar a temperatura que está em graus Fahrenheit para Rankine. Ele não permite que trabalhe com Fahrenheit. Para fazer essa transformação é simples. Mais 460 que nós vimos lá, naquela relação entre escala de Fahrenheit e Rankine. É só colocar mais 460, fazer a soma. 46 com 4 dá 50. Com mais o zero que nós temos aqui, 500. Então a temperatura 1 vai equivaler a 500 rankines. E nós vamos utilizar a equação transformada para temperatura no final da experiência, que é T2 ali. Então o que acontece agora aqui nessa brincadeirinha? O que acontece aqui é você pegar essa equação, T2 está como divisor aqui, eu passo ele para lá. Ah, mas eu tenho que fazer aquela regra da proporção. Tudo bem. Então, T2 vezes V1, T1 vezes V2. V1 está ali, ele vai passar para cá dividindo. Então, na relação real aqui, uma formação mais visível, você tem lá V1 sobre T1, V2 sobre T2. Vamos colocar do jeito que está aqui e a gente vai trocar aqui mesmo. Então nós temos 15 está para T1. T1 não é 40. Nós já transformamos, vale 500. 15 está para 500, assim como volume 2, 7,5 está para T2. Aí nós temos aqui essa relação da proporção e entramos naquele mérito da proporção. O que é esse mérito da proporção? A multiplicação dos extremos tem que ser igual à multiplicação dos meios. Então aqui nós temos T2 vezes 15 tem que ser igual a quem? 7,5 vezes 500. Então aqui já tenho como trabalhar com esse número mais fácil. Cortando o último zero do 500 com o ponto daqui. Já era. Então, 75 vezes 50. E ali eu não tenho que fazer com 15. T2 vezes 15 vai continuar tendo T2 vezes 15. Então aqui nós fazemos a multiplicação desses dois.
Porém, o 15, que está no primeiro membro da igualdade, ele vem para o segundo membro da igualdade, fazendo o papel do divisor, contrário do que ele é lá no primeiro membro com o multiplicador. Então, T2 vai ser igual a 75 inteiros vezes 50 inteiros dividido por 15 inteiros. Você pode fazer a multiplicação normal aqui, depois dividir por 15. Como a multiplicação e a divisão não tem hierarquia, isso é, não tem quem manda, você também pode dividir. Você percebe que o 15, ele é o máximo divisor dele mesmo e do 75. Por quê? 15 mais 15 são 30. 15 mais 15, 30. 30 com 30, 60. Com mais 15, 75. Então, 15, ele divide ele mesmo e divide 75. Então, aqui nós dizemos que ele é o máximo divisor comum. Então, cortando 75 e o 15, nós temos aqui T2 igual 75 por 15, 5. 50 aqui não mexeu. 15 por 5, 15 por 15 dá 1. 5 vezes 50. Tiramos aqui, nessa relação, então, o 15 e o 75 da jogada. Ficou 5 vezes 50. Multiplicamos os dois números diferentes de 0. 5 vezes 5, 25. Com o 0 que sobrou, 250. Então, a temperatura 2 vai ser igual a quem? 250 o quê? Rankine, que é o valor que eu tenho aqui dado na escala. Então, são 250 rankines. Pronto. Fechamos a conta. Então, nós temos a primeira lei da teoria cinética dos gases, que é a lei de Boyle. A segunda lei, que é a primeira lei de Charles, que é o volume está para a temperatura. E aí nós temos, então, caminhando para uma nova situação. Vimos a isotérmica e a isobárica. E quando o volume é constante, não altera o volume, entra o que é chamado de isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica. Depende de como vem a instrução para a gente. Então, ali eu vou precisar apagar. E a gente vai entrar na terceira lei, terceira teoria, que é a segunda lei de Charles. E essa brincadeira com a lei de Charles, nós vimos aqui a questão da pressão ser constante. E agora aqui nessa terceira lei da teoria cinética dos gases, nós vemos com uma nova lei do Charles, a segunda lei dele, que cabe o quê? A isovolumétrica. No caso, ela tem 3 nomes. Ela pode ser chamada de 3 nomes. Isovolumétrica, para ser mais específico. Isso quer dizer, mesmo volume constante. Aqui nós temos também como isocórica. Opa! Ou isométrica. Você já sabe que está sendo trabalhado com... Já sabemos que já está sendo trabalhado com volume. Então, não é necessário ficar isovolumétrica. Numa situação com gás é isométrica. Mesma medida. Então, a mesma medida de gás dentro do cilindro. Isso quer dizer que o volume é constante. Então, volume constante. E aqui, com o volume constante,
Quem que nós temos nessa brincadeira? Nessa situação, o volume constante, nós temos a presença de quem? Da pressão e da temperatura. Então, P1 está para T1 no início da experiência, P2 está para T2 no término da experiência. Nessa condição, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Na lei de Boyle, são inversamente proporcionais à pressão e o volume, mas na relação pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Aqui, nessa lei, segunda lei de Charles, que é a terceira da teoria cinética dos gases, o que acontece? Eu tenho que transformar tanto a pressão quanto a temperatura. Não tem escolha. Ah, mas eu não vou querer transformar porque vai ter que dar o resultado em PSG. Mesmo que vá dar, já tenha os valores dados em PSA e queira saber o valor em PSG, tem que transformar. Precisa se transformar para pressão absoluta, temperatura absoluta. Aqui vamos supor o seguinte. Como é que eu vou trabalhar isso? Nessa situação, nós vamos mexer com a seguinte proposta. Supondo que a pressão 1 seja dada aqui em 40,3 PSG. A temperatura 1 em 80 graus Fahrenheit. E aí nós temos a pressão 2 igual, numa condição aqui, eu já vou colocar um valor para ela, 50,3 PSG. Aí você pensa assim, bom, eu já tenho as duas pressões, dois valores de pressão eu tenho, mas eu não tenho a temperatura 2. O que acontece nessa condição então? Aqui acontece o seguinte, eu tenho que transformar PSG para PSA, porque essa aqui exige que transforme tudo para absoluta. Como é que eu vou fazer essa transformação? Simples. Transformar a pressão indicada para pressão absoluta é só somar 14,7. Nessa primeira, e aqui também 14,7. Porque as duas estão em PSG. A temperatura, somamos 460. Pronto. Nesse caso, vamos ter os valores na medida da absoluta. E aí, então, teremos quem? P1, na absoluta, nós teremos 7310, zerou a parte decimal, então não precisa aparecer. Vai ficar 1. Aqui, 7310, subiu 1. 1 mais 4, 5. 4 mais 1, 5. PSIA. Fizemos a primeira transformação. A segunda transformação em questão de pressão, nós temos 50,3 mais 14,7. 7310, zerou a parte decimal. Subiu 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6. 65 PSA. O que falta? Temperatura. Temperatura 1 vai ser igual. 80 mais 460. 0 com 0, 0. 8 e 6, 14. Sobe 1, 5. 540 rankines.
E aí nós vamos passar para a finalização deles, que é quem? Utilizar a equação para definir qual a temperatura final dessa experiência. E aí nós vamos brincar com ele, trocando nessa equação esse resultado, esses valores. E aí aqui nós temos a brincadeira surgindo aí. Então nós temos aqui, usando a equação ali, P1 está para T1, assim como P2 está para T2. Então essa é a nossa equação de trabalho com a terceira lei, que entra aí a segunda lei de Chats. Aí você tem lá, pressão 1. Eu vou pegar quem? O que foi transformado. 55. Então nós temos 55. Está para T1. 540 rankines. Assim como P2. 65. Está para T2. Que a gente não tem. E o que a gente vai fazer então? Aplicar o princípio fundamental das proporções. A multiplicação dos extremos tem que ser igual à multiplicação dos meios. Então, T2 vezes 55 tem que ser igual a 540 vezes 65. E aqui nós não vamos ter um valor exato. Vai ter um valor aqui aproximado. Por quê? 55 são dois números primos que dão aquele resultado. 65, outros dois números primos dão o mesmo resultado. Mas me facilita em saber que um desses números primos é divisor dos dois. Eu vou pegar o 55, passo para o segundo membro de multiplicador e ele vira divisor. Vai ficar como essa brincadeira então? T2 vai ser igual a 540 vezes 65, tudo ele dividido por 55. Aí você pode perguntar assim, mas como é que eu vou saber qual é o número que eu vou trabalhar aqui? Uso o critério de divisibilidade. Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Eu vou pegar os dois números que está me dando mais trabalho para pensar. Então, justamente o 65 e o 55. Então, dividindo 55 por 5, 65 por 5, terminado em 5, divide por 5. Eu vou ter os dois valores mais curtos, mais enxutos. Então, T2 vai ser igual a 540 vezes 65 dividido em 5 partes iguais. 6 por 5 dá 1. Esse 1 vai dar 6 menos 5 vai dar 1 também. 1 com 5, 15. 15 por 5 dá 3. Então, em cima, eu tenho um número primo, valor 13. E embaixo, 55 por 5, 5 por 5 vai dar 1. 5 por 5 também vai dar 1. Então, 540 vezes 13, dividido por 11. Fazemos essa multiplicação e dividimos por 11, mantendo no máximo uma casa decimal na divisão. Então, nós teremos aqui 540 vezes 13. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 5, 15. Com mais 1, 16. Próximo número é dezena. Então, eu vou começar embaixo da dezena. Para não confundir aquela situação mais, colocamos 0 aqui na parte da unidade, mais 1 vezes 4,
4. 1 vezes 5, 5. Somando, 0. 2 e 4 são 6. 6 e 5 são 11. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Não tem ponto, não tem nada, porque não existe casa decimal. Não foi arredondado uma casa decimal. Ele é o valor inteiro. Os dois valores são inteiros. Então, temos aqui 2160. Então, aqui nós temos a temperatura 2, 2160, dividido em 11 partes iguais. E vou pegar isso, então, vamos pegar aqui esse 2160 e dividir por 11. Então, aqui tem dois números dentro da chave, sou obrigado a buscar dois números fora. 21 é maior que 11. Então, quantas vezes 11 cabe em 21? Uma vez. 11 para 21 sobram 10. 10 não é igual a 11. Então, 10 menor que 11 permite. Abaixamos o 6. 106. Quantos 11 eu vou chegar perto de 106? Só posso usar um algarismo. 9. 9 vezes 11, 99. 99 tirando de 106. Vai me sobrar quanto? 7. Ah, por quê? 7 mais 9 são 16, sobe 1. 1 mais 9 são 10, 106. Baixamos o 0, 70. Então, o valor que se aproxima de 70, que é múltiplo de 11 aqui, 6, 66, se aproxima de 70. 6 vezes 11, 66. 66 para 70 sobram 4. E aqui vai ter uma ocorrência de 3, algumas coisas aqui, que não vai dar 3. 33 vai dar 7, vai ficar intercalando. Aqui eu posso parar nesse valor, 196 inteiros. Só que o resultado já não é igual. É um valor aproximado. Então, aqui a temperatura 2, aproximadamente igual a 196, o quê? Rankines. Porque aqui eu tinha 540 rankine, foi feito todo o trabalho, chegamos ao valor aproximado de 196 rankines. E não é igual, porque aqui eu tenho ponto e uma continuação. Como o próximo número é menor que 5, sendo o número menor que 5, você entra naquele mérito. Eu vou fazer quem? Eu elimino o número, porque ele é menor que 5, e mantenho os demais, que estão antes dele. Então aqui nós temos a finalização aqui da teoria cinética dos gases, que é uma situação básica aqui com as leis de Boyle e de Charles. Então a primeira lei, que é de Boyle, isotérmica. A primeira lei, que é de Charles, no caso a segunda lei da teoria cinética dos gases, que é isobárica. Então isotérmica, isobárica e isovolumétrica, ou isométrica, tanto faz. É importante a gente definir com essa relação. Então nós temos essas situações aí, utilizando aquelas tem a questão de temperatura, utilizando a questão de pressão, utilizando os conhecimentos que nós já vimos aí naquelas relações. E aí vem, por último, não só mais a questão da teoria cinética, desenvolvida por esses grandes físicos e químicos aqui. Vem a questão da lei geral dos gases. Temos 8 minutos para as 10 horas. Amanhã nós temos mais o trabalho dessas aulas. Se o Zoom continuar assim amanhã, tá uma beleza, porque assim a gente já começa e já deslancha bastante. Será que,
Sem Eu dúvida acho que nenhuma. aconteceu alguma coisa que não é normal, não, viu, professor? É. Eu não fiz nada assim de diferente, mas ele tá aguentando bem. Bom, já, das outras vezes foi 40 e Realmente, será que ele 40. atualizou, liberou alguma coisa? Eu não sei o que houve, não. Mas amei. Eu quase que ia chamar vocês Só para fazer parte lá do Google mais Meet, ou do uma Teams. hora direto aí. Então, que ele aguenta bem. O Zoom agora deu uma bela de uma saída. Quer descansar, Bruno? Porque a última, ela é grande, vai passar das 10 horas. Então faltam 7 minutinhos só. Só minha internet aqui onde eu. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar você descansar com a sua internet também, para não dar pau. Depois, Não, na beleza. aula que vem, a gente faz a lei geral dos gases e as outras fórmulas são curtíssimas. É VaptVupt e a gente termina todas elas. Então aí fica tranquilo. Essas duas aulas foram gravadas. Beleza. As duas aulas estão gravadas. Eu acho que eu vou passá-las direto lá para o YouTube, porque não vai precisar fazer edição nenhuma. Já jogo lá direto no YouTube. Não vou prometer ainda hoje, mas vou dar um jeito. E já fica certo. Porque aí vocês já vão ter lá a página Sim. tudo direitinho. Já fica tranquilo para vocês. Tá bom? Então, vou deixar você descansar, você não gastar muito sua Beleza. internet, para amanhã você Eu ter vou mais aproveitar o tempo final aí. de semana, eu vou dar uma olhada nela, porque essa aula é mais complicada, né? É, só essa daqui. Só essa parte aqui é mais complexa. O restante é tudo equação bem simples. E na área da química, o que a gente vai ver é a parte de matéria novamente, uma nova definição, só que aí é com a tabela periódica. Então vamos desenvolver todos os aspectos com a tabela periódica para facilitar as definições de matéria, conforme ela é, as suas características, essas coisas. Tá bom? Tudo certinho? Vamos deixar você descansar. Você relaxa aí sua internet. E aí na próxima aula a aula de amanhã a gente já faz isso. Porque das outras turmas que eu fazia presencial era assim. Não, amanhã eu vou estar em casa já melhor. Beleza. Então tá, joia. Amanhã a gente se vê de novo. A gente vai brincar aí mais um pouquinho com essas situações. Basicamente aqui eu fiz um resumo grande da parte do livro lá. Boa noite, professor. Alô, boa noite. Bom descanso, Bruno. Aproveita bastante aí. Beleza. Alô.